Primeiro, o senhor mencionou essa primeira denúncia da Veja, né? Coloca, por favor, produção, essa matéria da Veja, né? Extorsão e propina. A matéria, ela já tem alguns meses, já foi de dezembro de 2024. Acusações põem CPI das apostas à beira de um escândalo. E foi justamente a partir de um bate-boca aí do Ciro Nogueira com a Soraya Tronic. Eles fizeram esse bate-boca ao vivo. E depois o Ciro Nogueira procurou o Rodrigo Pacheco para informá-lo sobre algo muito grave, né, que estava se passando nos bastidores da comissão. E aí relatou justamente essa atuação desse lobista, né, que me parece que é o Silvio Assis, não é isso? É o Silvio Assis. Exatamente. Pedindo dinheiro para empresários não serem convocados à CPI. Essa é uma prática antiga em CPIs. Nós já tivemos várias, inclusive já tivemos, muito interessante, né? Tivemos uma primeira CPI da Petrobras lá atrás, e depois, quando veio o Lava Jato, sei o que, fizeram uma segunda CPI da Petrobras. E na segunda CPI da Petrobras descobriram que teve esquema de esse tipo de coisa, né? De alguém cobrando para não ser convocado, na primeira CPI da Petrobras. Lembra disso? Eu até brinquei agora, essa semana, eu disse, será que eu vou ter que fazer uma CPI da CPI? CPI da CPI. Acabou acontecendo isso, CPI da CPI. Então, assim, isso é muito comum em Brasília, né? Muitas vezes CPIs são criadas para negócio, né? Justamente para que os investigados não compareçam, né? Então, tem de tudo, tá? Tem de tudo. Uma outra matéria importante, que eu acho que é importante porque dá a dimensão daquilo que o senhor vem alertando até antes da aprovação, né? Essa matéria aqui que saiu do Corinthians, deixa eu mandar aqui para o Lucas, eu já tinha mandado, mas mando de novo, pode botar na tela, essa que é muito grave, né? Porque a gente está lidando, tá toda hora, qualquer coisa que a gente investiga, pum, crime organizado. Está investigando não sei o que, pum, crime organizado. E isso está cada vez mais frequente. Nesse caso aqui, a gente está envolvendo... Por que eu estou falando num programa só de futebol, de apostas esportivas e tudo isso relacionado? Porque hoje está tudo relacionado. Até porque as apostas esportivas são feitas em cima de jogos, né? E aí você tem, olha, esse caso, o caso VaiDeBet, por exemplo, olha, dinheiro de intermediação do Corinthians, que a Júlia Lucy tinha citado, foi parar em empresa ligada ao PCC. Então, para vocês verem como que a coisa está se desdobrando e está saindo do controle. E quando o senhor fala de mídia, né, o senhor falou, a CPI agora ganhou tanta mídia, nunca vi tanta mídia. Bom, e a gente tem um dos principais grupos de mídia do país também interessado em bet, né? A Globo, que já tinha o Cartola FC, que ela, né, vinha trabalhando com essa coisa de jogo, né, de aposta, já há muito tempo, mas com a lei das bets, ela ficou aí, negociou com a MGM, né, o lançamento de uma bet, que é aquela matéria que eu tinha te mandado aí, Lucas, antes, mas eu mando de novo. Não, essa aí eu já botei, peraí. Essa aqui, ó, olha aqui, ó. Aí eu te pergunto, Cláudio. Coloca aí, por favor, na tela. Será que é por isso esse silêncio ensurdecedor sobre essas denúncias graves? Não sei. Né? Eu sei que a gente tem tudo envolvido, né? A gente tem o futebol corrompido, a gente tem isso envolvendo mídia, grupo de mídia, o maior grupo de mídia do país, que é a Globo, e a gente tem agora coisas aí do crime organizado. Então, assim, vocês mas deixa eu te falar uma coisa. A dimensão, olha, tá aí, só para pontuar, aqui eu não estou acusando ninguém de crime nenhum, eu estou só colocando as notícias para que a gente entenda as diferentes dimensões, né, desse tema. Né, porque isso a gente tem... de quando essa matéria? Põe aí, abre aí. Essa matéria é recente. É de 2025, né? Essa matéria na verdade, essa matéria é de 24 para o anúncio em 25. Que era justamente a negociação de uma joint venture para lançar a Bet MGM, enfim. Deixa eu te falar uma coisa. Só para que vocês tenham claro, que nós temos grandes artistas, sócios de Bet, né, o próprio Gustavo Lima. Sim. Nós temos grandes influenciadores fazendo campanha de Bet. A gente tem dinheiro que circula em Bet indo parar nas contas do PCC. A gente tem grandes grupos de mídia interessados em Bet. Isso. E temos agora políticos também, me parece aí, que já estão relacionados aí com o negócio de bet. Então o negócio ficou realmente... E essa questão do crime organizado, quando você me traz essa matéria aqui, essa questão de crime organizado, ela foi motivo
né, de uma matéria do Globo, recentemente, de outros veículos de comunicação, mostrando que a lavagem de dinheiro e o aumento dos lucros de facções criminosas que estão pelo Brasil nunca foram tão grandes a partir das casas de aposta. Se essa matéria, essa equipe puder pegar, isso é de 3, 4 meses atrás, inclusive eu li no plenário do Senado Federal. Né? Então a coisa parece quase que intransponível, mas a gente acredita, né, acredita sim que na verdade, no triunfo da justiça, e eu acredito que a maioria das pessoas são de bem. A população está com ojeriza disso tudo. E eu vou te dizer uma coisa, Cláudio, você que está nos assistindo. Eu estava vindo para cá, para o estúdio, vindo do Senado, e eu vi uma coisa que me deixou feliz. Né? Primeiro que a própria influenciadora, a Virgínia, eu perguntei para ela, fiz uns questionamentos, e eu disse, diante de tudo que você está vendo aqui, do aumento de suicídios, de crime organizado, de pessoas perdendo tudo, indo para a falência, você ainda vai continuar? E ela disse, olha, tem muita coisa que eu não sabia aqui e eu vou levar para reflexão. Perfeito. Isso é um passo. E agora, vindo para cá, o Cauã Raymond, né? O ator, deu uma declaração ao Metrópolis, está agora no Metrópolis, dizendo que não vai mais fazer propaganda de casas bets, de apostas. E o Felipe Luiz, inclusive eu falei isso lá na oitiva, eu dou os parabéns para o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, que publicamente revelou, né, numa entrevista coletiva, e olha que o Flamengo tem uma casa bet, é patrocinado por bet, tem uma casa bet. E ele foi contra a maré. Ele tem lugar de fala, sim, legitimidade. Disse o seguinte, que foi procurado por muitas empresas para fazer propaganda, né, e nunca aceitou, e sabe do dano, e falou do dano, porque causa a sociedade. Aí a Virgínia até chegou para mim e disse, mas ele está ganhando o salário milionário do Flamengo. Sim, ele vai fazer o quê? Se o talento dele é jogar futebol. Ele é um profissional. Se todos os clubes são patrocinados por Casabet, ele não vai, mas ele teve coragem de se posicionar e pode ser. Eu espero que outros dirigentes, outros técnicos, jogadores que se dizem evangélicos, eu sei, se dizem não, são evangélicos. Eu acho que esse movimento tem que vir do futebol antes que o futebol se acabe. Porque nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro da CBF, do brasileiro, do Brasil, que é o futebol que ninguém sabe mais se está vendo uma armação ali ou se é jogo mesmo. Olha aqui, o Lucas, até te mandei aqui, põe essa outra tarja, tá? E eu mandei duas matérias que tem a ver com o que o senador comentou. Né? Temos a primeira aí, olha, o setor de apostas é o que mais ampliou investimentos em publicidade. Né? Então, quase triplicou o investimento em publicidade digital em 24. Isso é para vocês terem a ideia de como todos nós somos bombardeados, né, com a publicidade. Coloca a matéria, por favor. Nós somos bombardeados, setor de apostas é o que mais ampliou investimentos em publicidade, tá? Puder abrir aí, a gente tem o detalhe da informação. Então, nós somos bombardeados todos os dias com essa história de apostas e, claro, se o setor se os veículos estão sendo abastecidos, né, com o dinheiro da publicidade, você consegue abrir a matéria, não? É uma lavagem cerebral isso. A cobertura não vai ser isenta, né? Então tá aqui, dados do Data Stories Inside Advertising, né, da Cantar Ibope. Peraí, volta lá, eu estava lendo. Apontam que o segmento aumentou em 47% o investimento em compra de mídia no ano passado, tá? Aí põe a segunda matéria, pode botar a segunda matéria da Folha aqui, que tem inclusive um dado até maior, né? Esse dado aí da Folha. Pode botar, por favor, só para a gente ter aqui a informação compartilhada com vocês, porque no final das contas está aí, essa aí pode aumentar, pode abrir e muda a tarja, por favor. Está aí, Digital Spend, que é um outro levantamento, mostra que o gasto com mídia no país alcançou um montante de 37,9 bilhões em 24. Quer dizer, isso é o dinheiro... É o dinheiro que foi gasto com jogos e apostas online. Dos mais pobres. Detalhe, esse governo Lula... Pode voltar.
esse governo Lula é corresponsável por essa tragédia. Gente, volta, por anunciada. Isso. Né? Por que o governo Lula é responsável por essa tragédia anunciada? E troca a tarja. Porque o governo Lula sempre disse defender quem? Os mais pobres, os menos favorecidos. Mas a digital desse governo Lula, vê quem votou a favor desse projeto. A base fechada do governo Lula, a integral votou a favor desse projeto e falta de alerta não foi que ia causar. Eu disse até para o ministro na reunião de líderes, né, que hoje é o presidente do Banco Central, Galípolo, que era ali o braço direito do Haddad. Eu falei numa reunião de líderes sobre isso para ele. Né? Disse, ó, não vai por aí porque vai ser nos mais pobres. Isso. E é o que a gente está vendo, o pessoal usando Bolsa Família, bilhões e bilhões de reais em Bolsa Família com aposta. Isso é o cúmulo do absurdo, milhões perdendo de pessoas, de brasileiros, para poucos ganhando com isso tudo. Você sabe que eu questionei aqui no outro programa justamente isso, né? Você me diz aí alguém pobre que tenha ficado milionário com essas apostas. E eu recebi uma informação que eu gostaria até de encaminhar para o senhor que tem, como senador, tem aí a caneta na mão, para que a CPI, algum colega seu na CPI, pedisse o auxílio de alguma empresa especializada, ou algum profissional, algum matemático, alguma coisa, para fazer o quê? Para fazer uma análise da performance dessas apostas. Por quê? O que me disseram? Gente especializada do setor falou assim, Cláudio, em 93% dos casos, quem ganha é a banca. Então, se existe um padrão, significa que as apostas são direcionadas. Significa que não há que o jogo não é real, que não é um jogo de azar, né? Assim, de você que a coisa que tem um algoritmo. Então eu acho que seria muito importante se a CPI, acho que seria uma grande contribuição da CPI, ela descortinar se essas apostas se elas são legítimas do ponto de vista justamente do ganho, né, do apostador. Porque se existe um padrão tão alto, né, eu não sei, isso aí me disse uma fonte minha do setor, que me disse, Cláudio, é 93%, a gente já fez um levantamento, 93%. Eu falei assim, você tem esse levantamento? Eu falei assim, não, a gente não pode te passar isso, porque senão a gente cria um problema interno. Mas você pode pedir, qualquer pessoa especializada, empresa especializada, aliás, quem quiser fazer esse levantamento e oferecer aqui para a CPI, pode procurar o senador, porque aí você vai ter a demonstração clara de que não adianta. Tem um percentual ali. Então, assim, ou você está dentro daquele percentual, né? Ou você não ganha nada. E isso tudo é controlado. É igual sabe aquelas maquininhas? Aquelas maquininhas também. Você vai ganhar quantas vezes aquilo vai se repetir até as moedas entrarem e caírem. E você sabe qual é a próxima cena disso tudo, né? Que é por isso que estão querendo acabar com essa CPI, a não ser para chegar, porque vai chegar em poderoso, mas não é só por isso. É porque eles querem encerrar esse capítulo para liberar bingo e cassino no Brasil. Esse é a obsessão de alguns senadores ali. Já foi aprovado na Câmara. O presidente Lula está com a caneta na mão para fazer aí a aprovação, né, a sanção, e o Senado pode votar a qualquer momento. Aí é o seguinte, essas apostas, os estragos dela, o público-alvo é ali da adolescência até 50 anos. Bingo e cassino, que são milhares pelo projeto de lei, né, vai pegar de 50 anos até a velhice. Ou seja, é o golpe, além da queda, o coice, é o golpe de misericórdia. Então, os dados sobre essa, inclusive foi revelado lá na CPI, né, e teve uma cena patética, que foi o influencer, foi pedido pela relatora para jogar. Uhum. Aí o cara vai lá, joga e ganha. Olha o serviço da CPI fazendo para a população. Já não basta selfie. Não era aquele vídeo demo, não, gravado? Não, é porque dizem, né? E aí que tá, eu peço essa ajuda a vocês e foi... A gente precisa ouvir, não fazer perfumaria, precisa ouvir quem tem. Eu vou entrar com requerimento, falar com o senador Marcos Rogério a partir aqui desse programa, para a gente ouvir algum especialista nesse assunto dos 93% aí. Porque, é claro, a banca é que ganha sempre. Né? Ali é uma coisa viciada, né? Para viciar e para ganhar dinheiro. Então, se você pega o que aconteceu na CPI, dizem que esses influenciadores,
são fontes, eu tenho que checar, mas eu tenho que repassar pelo assunto, que eles têm canais específicos, que quando eles jogam ao vivo, eles ganham. Ah. Né? É tipo um login. É tipo um login especial para influencer. Claro, é o login que vai sempre ganhar para mostrar, para convencer. Isso, para convencer. E aí ele usou, né, de uma certa forma, ele entrou, não sei se foi nesse login, né, mas coincidentemente ele ganha em plena CPI, né, R$ 88. Então isso é algo absurdo, porque não é isso que acontece no dia a dia. Não jogue, fale com seus familiares. Né, o que tem de gente viciada já, e eu vou para estádio, viu? Eu sou um parlamentar que continuo amando o futebol como cidadão e vou para a torcida, vou assistir o jogo. E o que eu tenho recebido nos estádios de pessoas chegando para mim, me chamam de presidente lá, né, porque eu fui presidente do Fortaleza. Presidente, pelo amor de Deus, o senhor tem que acabar com isso em Brasília. O meu filho está assim, meu irmão perdeu tudo, está desempregado. A quantidade de empresários, Cláudio, que estão perdendo os seus funcionários, pedindo quitação antes, pedindo férias para pagar dívida com o jogo, é uma desumanidade que está acontecendo.